Meu nome é Elaine, sou mãe dos trigêmeos, Isabela, Lucas e Samuel. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que acho que todos os pais passam, né? Que é a respeito das birras, do Terrible Two. Uma coisa que eu tenho percebido dos meus filhos, eles têm ficado muito irritados por motivos aparentemente incompreensíveis, assim, pelo menos para mim. E aí, o que eu estou percebendo? Que na maioria das vezes o motivo que eles ficam irritados é quando eu não deixo eles fazerem as coisas, experimentarem as coisas. Porque com 2 anos a criança ela já tem bastante capacidade para fazer as coisas, para interagir, para pegar materiais, para manipular objetos, para subir, né, nos móveis. Eles já têm bastante autonomia, bastante capacidade. E quando a gente barra isso e fala sempre não, a criança tende a ficar muito irritada, muito frustrada, né? É uma coisa que eu percebia. Toda vez que eu abro a geladeira, toda vez que eu abria a geladeira, eles ficam que nem abutres em cima de mim, querendo olhar as coisas da geladeira. E eu sempre impedia e falava, não, sai daqui, porque a geladeira tem um monte de coisa perigosa, tem panela com comida, tem garrafas de vidro, potes que podem derramar, então eu nunca permitia. E aquilo foi gerando um estresse que chegou ao ponto de os três começarem a berrar e a ficarem muito irritados. Então, um belo dia, que eu já estava também com uma paciência bem reduzida, eu resolvi deixar. Porque eu já estava tão estressada, eu já estava assim, numa situação tão sem paciência, que eu falei, tá bom, pode explorar, pode mexer. Achando que eles iam quebrar tudo, que eles iam fazer um caos na minha cozinha. Mas, para minha surpresa, isso não aconteceu. Eu acabei descobrindo, acidentalmente, que eles já têm total capacidade de mexer nas coisas da geladeira sem derrubar. Eles ficavam abrindo as tampas das panelas, eles colocavam a mão na garrafa e eles ficavam falando pra mim, vidro, vidro, porque isso é uma coisa importante também. Vou até fazer um parênteses aqui. Toda vez que a criança quiser mexer em alguma coisa que é perigosa e que pode quebrar ou que pode cortar, a gente não deve simplesmente arrancar da mão delas e falar que não pode. Primeiro que vai gerar uma curiosidade absurda na criança. Segundo, que ela nunca vai aprender, né? Pelo menos enquanto for criança, enquanto a gente fizer isso, ela não vai aprender que aquilo é perigoso e como manipular. E aí, se um belo dia a gente não estiver perto e surgir a oportunidade deles pegarem aquele objeto, pode acontecer acidentes, porque a criança não vai ter conhecido aquele objeto com antecedência. Então, a melhor coisa que a gente tem a fazer em relação a objetos de vidro e cortantes é a gente permitir que a criança manipule. Na nossa presença, a gente permite, ensina a criança a pegar no cabo da faca. Olha, a faca corta, você mostra a parte cortante e fala que machuca, você encosta na pele assim da criança para ela perceber que aquilo é pontudo. A criança ela tem essa noção sensorial das coisas, né? Então, voltando, né, ao que eu estava dizendo, como eu já havia falado sobre manipular vidro, sobre como mexer, né, em coisas de vidro, então eles já tinham a noção que era de vidro e que não podia pegar. Então eles ficam me falando, é de vidro, vidro. Aí eu, então é vidro, não pode pegar, né? Então ficou assim, ótimo. Eles exploraram a geladeira, mataram a curiosidade deles de mexer nas coisas da geladeira. E eu pude fechar a geladeira com calma e eles assim, super de boa. Eu falei, agora a gente vai fechar, né? A geladeira não pode ficar aberta por muito tempo. Então eu simplesmente fechei a geladeira e os três saíram e foi uma paz, uma paz. Então isso me fez ver o quanto é importante a gente permitir essas coisas para as crianças, né? É que muitas vezes a gente nem sabe que eles já têm essa capacidade. A nossa tendência, o nosso impulso é sempre falar não, 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 aqui não pode, aqui machuca, aqui não pode, não pode, não pode. E isso vai gerando mais estresse para a criança e vai gerando mais frustração e aí as birras vão ficando cada vez piores.